perigosos. Uma mulher espanhola morreu baleada durante uma visita à comunidade da Rocinha, no Rio. O turismo nos morros cariocas atrai especialmente estrangeiros. Até a cantora Madonna criou polêmica ao circular no Morro da Providência e posar ao lado de policiais armados. Veja agora, na reportagem da semana. Os tiroteios parecem não ter fim. Apesar disso, turistas se arriscam para conhecer as favelas do Rio de Janeiro. São anônimos e famosos como a modelo brasileira Michele Alves. E a cantora Madonna. Com um figurino semelhante a um uniforme militar, a rainha do pop causou polêmica ao subir o Morro da Providência na região central, 2 dias depois da morte de uma turista espanhola na favela da Rocinha, na Zona Sul. Afinal, o que atrai os visitantes a esses lugares? E como funciona o turismo nas favelas cariocas? Manhã de segunda-feira, 3 turistas espanhóis decidem conhecer a Rocinha. Um passeio que guias turísticos e agências de viagens oferecem desde 2002. Depois de 2 horas, quando deixavam a favela, o grupo foi atacado a tiros por policiais militares. 5 pessoas estavam no carro. Na frente, o motorista Carlos Anineta e a guia Rosângela Cunha. Atrás, Maria Esperança, sentada no meio. O irmão e a cunhada dela dos lados. Eles ouviram 3 disparos. Assustado, um pouco à frente, os PMs apontaram fuzis e mandaram o carro parar. Os policiais gritavam para que o grupo descesse do veículo. Neste momento, o grupo percebeu que Maria Esperança tinha sido baleada no pescoço. O carro foi atingido por 2 tiros de fuzil. Um no vidro traseiro que atingiu a turista. Esta imagem, feita por câmera de segurança da rua, mostra os policiais correndo atrás do carro. Maria Esperança Jiménez, de 67 anos, foi levada ao hospital, mas não resistiu. 2 PMs chegaram a ser presos pela morte da turista, mas vão responder ao processo em liberdade. O tenente Davi Ribeiro foi identificado como o policial que deu o tiro que acertou a turista espanhola. Em depoimento, um dos policiais que participaram da abordagem disse que os PMs deram ordem de parada ao automóvel suspeito, que o veículo no momento estava com os vidros escurecidos e levantados, não sendo possível avistar os ocupantes, e que o carro desrespeitou a ordem dos policiais e passou pelo cerco. Já o motorista Carlos Anineta, o italiano que conduziu os turistas, disse à polícia que não viu nenhuma ordem de parada dos militares. Foi uma atitude criminosa, né? Com a justificativa de uma ordem de parada que não foi sequer vista pelos ocupantes do carro, e eles, com essa suposta justificativa de não parada, eles atirarem de fuzil contra o veículo. O porta-voz da corporação assume que os PMs não agiram de forma correta, mas justificou a ação pelo nível de estresse dos policiais. Esse procedimento ele não foi adequado, porém, a gente entende o contexto em que essa situação ocorre. Nós temos ali um carro que é comumente utilizado por criminosos, uma SUV grande com insufilme plenamente fechado, e que é lançado contra o bloqueio policial. E o policial entende por bem, de uma forma emocionada, atirar contra o veículo. Isso não está previsto nos protocolos, porém, a condição de ser humano é extremamente estressado. Esse policial entendeu por bem agir dessa forma. Horas antes do passeio da turista espanhola, foram registrados tiroteios em 2 pontos da favela. 2 PMs e um suspeito ficaram feridos. A Rocinha vive em guerra há quase 40 dias, quando criminosos entraram em confronto pela disputa do controle do tráfico no morro. A guia Rosângela Rinones, que levou os turistas à comunidade, disse em depoimento que antes do passeio telefonou para um guia local. Ele teria dito que a favela estava tensa, mas tranquila. Por isso, ela decidiu fazer o passeio.
Já Leonardo Soares Leopoldino, o guia que recebeu a ligação, não confirmou essa versão. Disse que não recomendava passeios na Rocinha, pois naquele mesmo dia teria ocorrido uma troca de tiros. O irmão de Maria Esperança afirmou que em momento algum o grupo foi avisado sobre riscos e sequer sabiam que havia tido tiroteios no dia anterior na comunidade. A delegada de apoio ao turismo afirma que a agência de turismo, a guia e o motorista deveriam ter avisado aos turistas sobre o risco de se entrar numa favela. O que não é compreensível é que pessoas que cuidam de aspectos turísticos e que são plenamente capazes de obter as informações com qualidade tenham colocado esses turistas estrangeiros num cenário caótico que acabou redundando no óbito de Maria Esperança. Os 3 vão ser indiciados por crime contra o consumidor. A pena é de até 1 ano de prisão. É um crime que fala exatamente em se omitir uma informação relevante sobre a segurança de um serviço que está sendo prestado, mas outros tipos penais mais graves estão sendo cogitados. Em nota, a agência de turismo Rio Carioca Tour disse que está profundamente abalada com a morte da turista e que, em respeito aos familiares de Maria Esperança e aos colaboradores da empresa, estão suspensas temporariamente as visitas à comunidade. No dia seguinte à morte da turista, os guias já estavam recebendo estrangeiros para novas visitas às comunidades. Só na Rocinha são 12 guias especializados. São moradores locais, cadastrados como prestadores de serviços turísticos. Eles fazem o passeio a pé. Há também passeios de carro oferecidos pelas agências de turismo. O Domingo Espetacular entrou em contato com algumas agências. Todas suspenderam o tour depois da morte da espanhola. No momento, eu acho que o momento não é apropriado, né? Pela própria segurança pública. É uma coisa que eu faço há muitos anos, até entendo que a favela tem muitas coisas a ser exploradas, mas no momento que a cidade está vivendo, eu não ficaria tranquila. Também agendamos um passeio a pé, mas no dia marcado, por questão de segurança, ele não foi realizado. Os passeios custam de R$50 a R$200. Em toda a cidade, são 11 mil guias legalizados que levam turistas aos morros. O tour não é proibido, mas não há regulamentação definida. As favelas mais visitadas são Rocinha, Morro do Vidigal e o Morro Dona Marta. Todos são na Zona Sul, área nobre. Na Zona Norte, o destino preferido dos turistas estrangeiros é o Complexo do Alemão, que tem até um teleférico. Estes italianos fizeram questão de conhecer a Rocinha na última quarta-feira, 2 dias após Maria Esperança ser baleada. O passeio turístico do grupo de estrangeiros começa aqui. O tour dura cerca de 2 horas. Estão previstas visitas à laje da casa de um morador, caminhadas por becos e vielas e também uma visita a um projeto social. Por medidas de segurança, a equipe fica aqui. O grupo segue sozinho porque não há recomendação para que a gente possa avançar. Vamos aguardar aqui a volta do grupo. Este turista achou o passeio maravilhoso e não sentiu medo. Per il momento no, assolutamente no. Sono tranquillo. Paulo Amendoim é guia local da Rocinha há 40 anos. Ele diz que os estrangeiros querem saber mais da vida dos moradores e apreciar as vistas dos morros. O primeiro que eles estão interessados é como as pessoas que vêm aqui. Muitos deles me perguntam, pô, mas que barato, eu tinha uma ideia totalmente diferente lá da minha terra, quando eu chegar aqui no Rio de Janeiro e ver as favelas. Esta moça da Nova Zelândia disse que sempre vê as favelas de longe. Pergunto se ela se sentiu insegura. Not afraid. It's very different to home, but not afraid. Ela diz ainda que as pessoas são bonitas, que gostou das cores e das construções da favela. E se durante o passeio começa um tiroteio? Este guia diz que ninguém corre risco. Entramos dentro de casa,
como somos guias locais, a gente conhece praticamente quase todos os moradores. Eles vendo que está com a gente, eles abrem a porta e dão uma proteção para a gente. 3 dias depois da morte da turista espanhola, uma garota de 12 anos foi ferida por bala perdida quando saía de uma igreja. Ela foi atingida por assaltantes que fugiam da polícia na Rocinha. No mesmo dia, Madonna subiu o morro. Ela estava no Rio para o casamento da modelo brasileira Michele Alves e do empresário Guy Ossiri. Madonna posou para fotos no Morro da Providência, ao lado de policiais da UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. A cantora usou uma roupa camuflada semelhante à das Forças Armadas. Foi criticada na internet. Fãs classificaram a visita como desnecessária, ainda mais com um tiroteio diário no Rio. Horas antes do passeio, houve tiroteio em comunidade. Madonna caminhou pelas vielas do morro e visitou um espaço cultural. Segundo a PM, a foto de Madonna com os policiais foi tirada por acaso, porque na escadaria por onde a cantora passou fica uma UPP. Disse ainda que os PMs estavam a trabalho no morro e não a serviço de Madonna. No dia seguinte foi a vez da modelo Michele Alves passear pelo mesmo morro. Ela estava sem seguranças. A polícia disse, assim como aconteceu com Madonna, a PM não foi avisada sobre a visita. Outros famosos já estiveram nas favelas cariocas. A cantora Lady Gaga escolheu o Morro do Cantagalo em novembro de 2012. A cantora Alice Keys esteve no Morro Dona Marta em fevereiro de 2010. O Morro Dona Marta, aqui em Botafogo, na zona sul do Rio, é um dos que recebem grupos de turistas em visitas guiadas. O passeio atrai tanta gente que até um estande de informações turísticas foi instalado no pé do morro. O visitante pode contratar o serviço aqui mesmo na hora. Todos os guias são credenciados e moradores da localidade. O passeio custa entre R$50 e R$70. O tour dura 3 horas e promete mostrar becos estreitos onde ocorrem as operações policiais, os temperos e a cozinha da região e a laje onde Michael Jackson gravou um clipe. O rei do pop contratou um forte esquema de segurança para gravar no morro. Outros roteiros perigosos atraem visitantes pelo mundo afora. Uma ONG internacional elaborou um mapa com os destinos mais arriscados para os turistas. Foram levados em consideração violência política, instabilidade social e criminalidade. Em vermelho, os lugares mais perigosos: Síria, Iraque, Afeganistão, Líbia, Nigéria, Congo, Somália, México e Venezuela. Tudo que a gente pensa em zona de guerra e zona de conflito é uma área bem perigosa, né? Então, quando a gente fala ali do Oriente Médio, pegando Paquistão, Síria, Afeganistão, são zonas de risco. O México ainda não é. Em alguns pontos ele é considerado área de risco por conta de cartéis que a gente sabe que existem lá. Esta especialista em turismo diz que as seguradoras não fazem cobertura para esses países e os passeios são clandestinos. Sempre tem uma demanda, então o que acontece são agências locais, geralmente clandestinos, que fazem esse tipo de turismo. Eles pegam o turista no hotel, vão com o próprio carro e fazem o city tour. No mapa, o Brasil aparece em amarelo, o que significa risco médio. Esta semana, autoridades e representantes do setor turístico criaram um comitê para discutir regras de atuação de guias em comunidades e, assim, tentar evitar novas mortes. Desenhar isso, alinhar essa regulamentação, essas normas, para que nessas áreas que estão hoje com intervenções de segurança, tenham normas ainda mais, regras ainda mais rigorosas. E nessa verdadeira guerra do Rio de Janeiro, subiu para 113 o número de policiais assassinados este ano. Até um comandante da Polícia Militar entrou para a lista de vítimas. Uma tropa arrasada.
coronel Luiz Gustavo Teixeira foi o primeiro comandante de um batalhão assassinado no Rio de Janeiro. Mais uma baixa para a Polícia Militar do Estado. São 113 mortos apenas neste ano. E no rastro de tanta violência contra policiais, famílias inteiras destruídas. É inexplicável o que eu estou sentindo hoje. Eu não sei o que eu estou sentindo. Se a dor de um filho para você ter é grande, hoje eu não sei descrever qual é a minha dor. O crime aconteceu na quinta-feira. Era meio-dia. O coronel seguia em uma movimentada Rua do Meia, bairro de classe média da zona norte da cidade. O comandante estava no banco do carona de um carro branco descaracterizado. No volante, o motorista do coronel, que também é um policial militar. Segundo a polícia, pelo menos 4 bandidos desceram de um carro preto que estava na frente do veículo do coronel. Os criminosos abriram fogo contra os policiais. O motorista do comandante reagiu e trocou tiros com os assaltantes. Foram feitos mais de 30 disparos. 18 atingiram o veículo onde estavam os militares. Nestas imagens, o coronel Luiz Gustavo Teixeira aparece caído no chão. O motorista, ferido na perna, caminha com dificuldade com a arma na mão. Parece desorientado. A investigação aponta que um fator foi decisivo para o início do tiroteio. Os criminosos começaram a disparar quando viram o coronel fardado dentro do carro. O militar não teve tempo sequer de sacar a arma. Foi logo atingido por um tiro no peito. Essas imagens mostram o momento da fuga. Um dos assaltantes rende um taxista. Motorista e passageiro abandonam o carro. Mas o criminoso desiste. Em uma rua lateral. Em seguida, na garupa de uma moto. Após o tiroteio, o trânsito parou. O coronel foi resgatado por uma viatura da Polícia Militar, mas não resistiu. O cabo Ney Filho, motorista do coronel, foi atingido na perna. Ele está fora de perigo e agora ajuda a polícia na investigação. E o policial que conseguiu sobreviver, testemunha ocular do fato, ele reconheceu sem sombra de dúvidas um dos criminosos que participou desse ataque, que foi identificado como Matheus Espírito Santo Severiano. Foi pedida a prisão temporária desse indivíduo, ele atualmente se encontra foragido. Matheus Severiano, de 22 anos, já tinha sido preso por associação ao tráfico. Há 4 meses, estava em liberdade condicional. A polícia já tem pistas dos outros criminosos que participaram do ataque e faz operações para tentar prender os assassinos. Os investigadores descartaram a hipótese de execução. De acordo com as informações, com os indícios que foram recolhidos na investigação, por hora, atualmente está descartada qualquer possibilidade de ter havido um planejamento da morte do coronel. O coronel Luiz Gustavo tinha 48 anos. Estava há 26 na PM. Era reconhecido como um oficial de ficha limpa e admirado pelos colegas de farda. É uma pena lamentável, a gente é suscetível a isso também, essa violência que aconteceu no Rio de Janeiro. O sepultamento reuniu centenas de pessoas. O oficial foi reverenciado pela tropa. Não só a família ia desamparada. A emoção era de todos os colegas de farda. Viu que é policial, eles dão tiro. A vida no policial hoje não está valendo nada. E eles estão na linha de frente. O cabo Ney deixou o hospital para dar adeus ao amigo. O comandante foi enterrado com honras militares. Pétalas de rosas foram jogadas de um helicóptero da PM. A filha do oficial
Usava a camiseta predileta do pai e bateu continência para ele. Em meio à dor, um protesto contra a falta de investimentos pelo governo do estado. O Meier tinha 1.200 policiais e hoje tem apenas 500 e poucos policiais. E a promessa de reação a tantos assassinatos. A polícia militar está de luto, mas mesmo assim continuará trabalhando, continuaremos operando, empreenderemos ações, daremos as devidas respostas. Horas depois do ataque ao coronel, outra morte na Polícia Militar. O cabo Djalma Viríssimo Pequeno foi assassinado neste shopping da Zona Norte. O PM tentou evitar um assalto a uma joalheria e trocou tiros com os criminosos. O policial estava de férias. Tinha ido visitar o pai que não encontrava havia 26 anos. A mãe, que mora no Rio, diz que o policial voltou de férias e estava feliz. Ele chegou aqui radiante porque foi a época mais feliz da vida dele. Como ele também estava na PM, ele era feliz na PM. Ninguém tirava da cabeça dele para ele sair da PM. Por mais que eu e minhas filhas tentassem, ninguém conseguia, porque ele amava o que ele fazia. Djalma já tinha sido baleado em um confronto há 2 anos e estava fora das ruas. Gilma ainda se lembra do último encontro com o filho, um dia antes do crime. Mãe, passei aqui para te dar boa noite e te dar um beijo. Eu falei, meu filho, você quer jantar? Não, eu estou muito cansado, vou para casa. Para o especialista em segurança pública e ex-comandante da PM, a violência contra policiais exige novas estratégias da polícia. Houve uma retomada de ação pelo crime que por um tempo esteve acuado. Eles conseguiram contramedidas em relação aos principais programas da segurança pública do Rio de Janeiro, que são o programa de metas e as unidades de polícia pacificadora. E agora a segurança pública precisa encontrar novas estratégias. Para a irmã do policial, fazer parte da PM significa assinar uma sentença